Fala aí, moçadinha, beleza pura? Professor Whindersson na área. Agora vamos falar sobre as famosas funções modulares. Tem gente que fala que é difícil, mas não é legalzinho, divertido. Vamos lá! Pá! Safadinhos. Antes da função modular, então, vamos falar sobre a função definida por mais de uma sentença. Um exemplo muito clássico é aquele do imposto de renda. Sei que nem todos aí, os alunos principalmente do ensino médio, eles têm experiência com isso, mas com certeza deve conhecer um pouco sobre o imposto dos pais ou das pessoas que registram isso, que fazem a famosa declaração de imposto de renda. Mas olha o que ele faz aqui, ó, ele escalona, ó. Até 1.900 a pessoa não vai pagar imposto. Tá bom? Isso aqui é o que eles chamam de parcelas a deduzir, ou seja, é um desconto que o governo vai dar para o valor do pagamento do imposto. Então, aqui, ó, o cara ganhou entre 1.903 até 2.800, ele vai pagar 7,5% do imposto e o governo vai devolver esses 142. Tá? Aqui, até 3.500, tá vendo que passou desse valor até 3.751, 15% e o governo retribui, ele te devolve 354. E por aí vai até a última, que é 27,5%. Então, ó, o cara paga de imposto 27,5% do salário e o governo bondosamente devolve 869,36. Então, por essas faixas aí, a gente consegue descobrir algumas coisas. Ó. Quem ganha R$ 1.500 encaixa na primeira linha, ele não paga imposto. Para quem ganha R$ 2.000, ele já está na segunda linha, já paga um pouquinho de imposto, o governo devolve um tiquinho. Quem tem um salário de R$ 4.000 já está, é o segundo maior imposto que ele vai ter que pagar. E 8.000, quem está ganhando 8.000 tem que pagar 27,5% de imposto, que é o maior valor que está naquela tabela. Então, olha só, eu peguei a mesma tabela e reconstruí ela como estrutura de função. Então tá aí bonitinho, ó. Para quem ganha abaixo de 1.903, está aqui, safadinho, né? Quem ganha abaixo de 1.903, ó, não paga nada. Quem ganha, aquele que ganha 2.000, você vai ter que fazer 7,5%, que é a alíquota, vezes o salário, e tirar 142, que é o que o governo devolve. Aquele outro que ganha 4.000, ele está aqui, ó. Ou seja, ele vai pagar 22,5% de imposto, né, vezes o salário dele, e o governo vai devolver 636. E aquele último caso que o cara ganha 8.000, ele vai ter que fazer 27,5% do salário e depois subtrair 869. Então, repararam que é uma única função, ela tem o mesmo formato, mas de acordo com o valor de x, a gente vai mudar a resposta dessa função. Então, isso que é uma função definida por mais de uma sentença, beleza? Então, bora para a situação mais prática. Eu tenho uma função e ela é definida pela lei. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa função, ela é essa de cima quando x for menor do que zero. Vocês estão vendo que o x ele vai separar a função em duas partes. E ele vai valer esse outro valor se o x for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo. Tá bom? Então, basicamente, o zero é o lugar onde a gente vai. Daqui para um lado eu escolho uma função e daqui para cá eu escolho outra função. Então, se a gente vai calcular o f de menos 3, você sabe que o f de menos 3, como o x é negativo, então ele vai dar 1. F de menos raiz de 2. F de menos 2 não é menor que zero? Então você vai usar a primeira parte. O f de zero mesmo, ele está aqui na segunda função, tá vendo? Ó? E o f de 2 também, o f de 1.000 também. Esses três valores aqui estão na primeira, ou melhor, na segunda parte da função. Beleza? Agora, é só aplicar, né, gente? Eu não fiz aqui, mas se você substituir por zero, vai dar 0 mais 1. Depois substitui o x por 2, 2 mais 1. Substitui o x por 1.000, vai dar 1.000 mais 1. Mas eu queria focar aqui na ideia do gráfico, da construção desse tipo de gráfico. O que você faz primeiro? Ó? Você pega a primeira parte da função, ó, a função de cima, essa daqui, e constrói um gráfico.
Tá vendo? Mas aí a gente só vai considerar ele para a parte negativa. Depois você pega a segunda parte da função, que é essa aqui de baixo, ó, né? E você vai considerar ela só para a parte positiva. Obedece o critério do que está acontecendo com x. E depois, por último, você resume os dois gráficos. Eu vou fazer isso aqui passo a passo para vocês verem que não é difícil, é bonito, lindo. Então, olha lá. O gráfico da função f de x é igual a 1. Como ela é uma função constante, então fica fácil. Aqui está o 1, o f de x igual a 1 está aqui. Qualquer valor que você pensar para o x, ó, a resposta vai ser 1. É isso que é a função constante, que nós já conhecemos de outros carnavais. Beleza? Então tá. Notaram que o tracejadinho aqui, ó. Por que que esse tracejadinho começou a partir do zero? Porque essa função só vale do x para baixo, do x igual a zero para baixo. Então, à esquerda do gráfico. Beleza? Agora vamos lá, vamos fazer a outra função. Deixa a primeira aí, né, gente? Ó, a primeira função está ali valendo. Agora, essa outra função, tá vendo que é uma função do primeiro grau? Ela vai valer para a direita, ou seja, você vai olhar para cá. Ó, essa função vai valer para cá e para cá não. Ela não vale para o lado esquerdo, tá bom? É maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, a gente faz aqui de forma simples, né? Ó, quando o x é zero, o y é 1. Então, ela vai passar aqui, nesse 1. E quando o y é zero, lembra daquele macetinho? Nós fizemos isso na função do primeiro grau. Joga o menos o 1 para cá, ele vem negativo. Ó. Então, quando é que o y é zero? A função vai passar aqui nesse ponto. Então, reparem a estrutura, como é legal, gente. Só que essa segunda só vale daqui para frente. Estão vendo que eu fiz um tracejadinho para a esquerda? Então, são duas funções. Do zero para trás, ou seja, quando x é menor que zero, para a esquerda tem um valor, e do zero para frente, quando x é maior que zero, tem outro valor. Então, para fechar, a gente reúne os dois gráficos num só. Reunir os dois gráficos num só, vocês estão vendo essa linha que está fortinha? Ela é a função. O que é tracejado eu vou eliminar. Vocês estão vendo aí como é bonitinho? Ó? Esse aí é o gráfico de uma função que é definida por mais de uma sentença. Reparem que a esquerda ela tem uma característica, ou seja, quando x é menor do que zero, e a direita ela tem outra função, que é quando x é maior do que zero. Vamos fazer mais exemplos? Vocês vão gostar da paradinha. Então, olha lá. Eita, lá vem. Eita, professor, olha o nível de periculosidade. O lugar onde a gente vai reparar a função, então, é o 2. Ó. Pensem comigo. Ó. Todos esses valores a gente consegue posicionar. É só saber se ele é maior que 2 ou é menor do que 2. Então, 1 não é menor do que 2? Então, a gente vai olhar para cá. Ó. Se a gente vai fazer menos 1 mais 2, que é 1 positivo. Segundo, f de 2. Quem é o 2? F de 2. Ele não é igual a 2, então ele está na regra de cima. Você vai fazer 2 menos 2, que é igual a 0. E depois tem o f de menos meio. Onde é que enquadra o f de menos meio? Menos meio não é menor do que 2? É menor até do que 0, então está bem menor do que 2. Então ele está aqui. Ó. Você vai usar essa regra. Então vai fazer menos esse carinha aqui, que é negativo. Tá vendo? Ó, menos com menos vai dar mais. E aqui você vai fazer, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, é 5 meios. E a construção do gráfico? Olha que legal. Você pega o gráfico aí bonitinho, ó. Pega o 2. Esse 2 é onde separa a função. Tá vendo? A direita, né? Esse aqui é a parte à direita, é acima do 2. E esse aqui é a parte da função que eu vou desenhar à esquerda. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Você começa fazendo o x igual a zero. Quando você faz x igual a zero, você acha o lugar onde a função toca o y. Sempre, gente, é no menos 2. E quando você faz o y igual a zero, aí você acha onde ela toca o x. Tá? Então é fácil fazer isso, né, gente? Você faz assim, ó, x menos 2. Vocês estão vendo que o 2 passou para o outro lado? E vai dar, isso é um 2 aqui, o peste. Vamos lá, peste, paguei. Tá? Então, x é igual a 2, beleza? Pronto, ó, a primeira função está aqui, bonitinha. Vamos partir para a segunda função. Quando x é 0, o y é 2. Está aqui. Eu sei que a função vai passar aqui. E quando você faz o y igual a 0, o que, que você tem? Ó? Menos x mais 2, agora eu vou jogar o x para o outro lado. Ó. Ah, safadinho.
Então, ele vai passar aqui. Olha a outra função. Agora nós vamos juntar os dois, só que eu preciso entender que a azul é do 2 para trás e a verde é do 2 para frente. Então, é isso aqui, ó. O azul, você vai apagar eles, ó. O azul é do 2 para trás, vocês estão vendo? E o verde é do 2 para frente. Fechou. Esse é o gráfico dessa função bonita, linda. Tem mais um exemplo. Bora lá para o segundo exemplo, então, construir o gráfico. Ih, lasqueira! Mas, cara, é muito legal isso aqui. Reparem agora que eu tenho três regiões, ó. Do menos 1 para trás, né, menor que menos 1. Entre o menos 1 e 2 é outra função. E do 2 para frente é outra. Então, o que você faz? Primeiro, você já deixa aqui o menos 1. Vocês estão vendo que eu fiz de 2 em 2 aqui, ó. Cada 2 vale 1, tá bom? 1. Cada dois quadrinhos desse vale 1, para o gráfico ficar um pouquinho maior, para não ficar muito pequenininho do tamanho desses quadradinhos, certo? E o 2 está aqui, ó. Então, ó, tem três regiões nesse gráfico. Do menos 1 para trás, quando você for fazer o desenho dessa aqui, quem que vale? É a primeira regra. O que você faz, então? Lembra do esquema? Quando x é 0, o y vai dar 1. Então, eu fiz aqui, ó, para vocês verem. Quando x é 0, o y é 0 mais 1, que é 1. E quando o y é 0, tá vendo? O ponto 1 já está no gráfico. Eu sei que ele vai passar aqui. E quando o y é 0, você faz aqui, ó, 0, tá vendo? O y é sempre esse resultado. É como se eu tivesse aqui, ó, y igual a 0, né, menos x mais 1. No caso aqui, quando eu jogar o x para o outro lado, vai dar que x é igual a 1. 1 positivo. Então, olhem que bonito isso aqui. Esse é o gráfico total. Mas lembrem, quando é que esse gráfico vai valer? Daqui para cá, tá bom? O verde é daqui para cá. Então, o primeiro gráfico já está lá. O verde é sempre para a esquerda. Eu vou até fazer um desenho de verde aqui, ó, daqui para cá. O setinha feia danado, vai. Agora, o azul é mais fácil de todos, porque ele é uma função constante. Então, ele vai ser uma reta que passa no 2 aqui, ó. Pronto. Só que esse azul, eu quero que vocês prestem atenção nessa paradinha. Ele vale aonde? Ó? Nessa região, tá vendo? O que é azul? Vale entre o 1 e o 2. E o último gráfico é uma parábola. A parábola a gente já conhece bem, é a função do segundo grau. Eu fiz aqui um resuminho para vocês verem, ó, é só da parábola. Lembra que ela só vale do 2 para frente, ó. Essa parábola vale, o roxinho vale do 2 para frente. Mas tá, vamos lá. A gente sabe que ela passa no 6. Lembram disso? Tem o vídeo aí, qualquer coisa tá no link para vocês. Ou no finalzinho do vídeo tem aquelas indicações, tá? Da função do segundo grau. E aí, a gente sabe que ele passa no 6 e eu sei que a concavidade da parábola é para cima. Só pelo fato do x aqui do A ser positivo. Tá valendo? Mas tá, eu quero continuar a paradinha. Nós precisamos encontrar o delta para saber se essa função vai ter zeros. Quando você faz b ao quadrado menos 4ac, você vai ter 16 menos 24, que dá menos 8. Então, o troço ele vai ficar assim, ó, ele não vai tocar o eixo x, ele não faz isso aqui, ó, tá? Ele vai ficar flutuante assim, ó, vai ficar assim, bonitinho, aqui no alto. Beleza? E aí, para encerrar, para a gente fazer bonitinho isso aqui, eu fiz o vértice também, ó. As fórmulas, regra do vértice também no estudo da função do segundo grau, tá, gente? Menos b sobre 2a, então vai dar 2. E menos delta sobre 4a, que também dá 2. Ou seja, essa parábola vai fazer aqui, ó. O vértice vai ser no 2 e no 2, e ela vai fazer essa voltinha bonitinha. Então, repare, eu vou transpor isso aqui, ó. O biquinho da parábola vai ficar bem aqui nessa posição, tá vendo, ó? E vou transpor ela para cá. Então, não coube aqui, não cabeu o 6, então ele vai ficar lá em cima. Mas eu quero que vocês reparem aqui agora as cores de cada uma dessas funções, elas têm a ver com isso. Ó. O que a gente faz então? Ó? Até aqui é o verde, daqui para cá, né? E nessa região é o que é azul. E daqui para frente eu tenho o vermelho, né? Ou melhor, o roxo. Então, vou apagar as outras. Olha que função bonita, linda, emocionante. Pessoal, ama de paixão. Não é legal? Agora a gente está preparado para falar do módulo. Vamos atacar o módulo, que é o tema principal da aula. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é o módulo, né? Módulo, ou valor absoluto, é o número real que a gente representa por essas duas barrinhas aqui. É a forma internacional do módulo.
Então tá, o que é o módulo? Ele é ele mesmo, se o valor for positivo, ou ele é um sinal trocado, se ele for negativo. Cara, na base é isso aqui. Você sabe que um número, ele tem um módulo, porque ele é sempre, quando fala valor absoluto, fica legal de lembrar, ele é sempre, o resultado do módulo é sempre um número positivo. Então ele vai ser ele mesmo se ele já é positivo, ou vai ser menos ele se ele for negativo. Uma outra forma de olhar o módulo é que ele representa a distância do número até o zero. Deixa eu provar para vocês isso. Está aqui, ó, 2 e menos 2, eles têm o mesmo módulo, porque a distância deles até aqui é de 2 unidades. Então, você sabe que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 é 2. Ele indica uma distância. Outro exemplo, ó, 5 e menos 5. Quando você faz a distância até aqui, dá 5. Você faz a distância até aqui, dá 5. Ou seja, o módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5, que dá 5. É a distância entre eles. Então, olha aí, ó, em termos de número, não tem o que fazer. Quando você quer achar o módulo de alguma coisa, é só pegar o valor absoluto dele, ou seja, o número positivo representado ali. Agora, quando que você quer calcular, eita, isso aqui nós vamos falar já já, que é a função, a equação modular. Aí você tem que imaginar duas possíveis respostas. Gente, isso é muito importante. Se o que você quer achar está dentro do módulo, ou ele tem a parte positiva, ou ele tem a parte negativa. Isso vai nos ajudar a responder algumas coisas. A gente também pode usar o módulo para calcular distâncias. Ó. Então, aqui, você quer a distância de A e B. Aqui é menos 5 e aqui é 2. Geralmente, a gente pega o quê? Você faz uma subtração. Não é assim? Agora, a pergunta é, se você começar de 2 para 5, você vai fazer 2 menos 5. Aí o cara vai, professor, é 7 ou menos 7? Os dois tem que ser 7 positivo, porque a distância ela é melhor representada com o módulo. Então, quando você faz 2 menos 5, esse menos com esse menos vai dar mais e a resposta dá 7. Mas se você começar daqui, ó, a distância de A a B não é igual à distância de B a A? Se você começa do menos 5 menos 2, vai dar menos 7. Quem é o módulo de menos 7? É o próprio 7. É outro exemplinho, né? A distância entre D e C, você vai fazer daqui para cá. Ó. Daqui para cá, você faz o segundo menos o primeiro. E se você fizer entre C e D, você começa daqui o segundo, ó, né? Você vem daqui para cá, você faz 6 menos 2, vai dar 8. Então, não importa a diferença, você sabe que essas distâncias são iguais. Então, fechando a ideia. A distância entre x e y é igual à distância entre y e x. Importante sacar que o módulo tem a ver com distância. Isso facilita pra caramba a gente entender a paradinha, né? As distâncias são iguais porque elas são feitas em módulo. Legal? Então, as propriedades. É mais para a gente dar uma discutida rápida aqui, né? Ó. A resposta do módulo, o que sai do módulo, é sempre positivo para qualquer número real. O módulo, quando independente do que está aqui, ó, o módulo de um número ao quadrado, como a gente sabe que elevar um número ao expoente par, mesmo que ele for negativo, ele fica positivo. Então, aqui é confirmando. Esses dois aqui eu quero dar uma atenção especial, ó, porque a gente vai precisar disso nas inequações modulares, tá bom? Então, pensem comigo, ó. Nesse primeiro caso aqui, quando o módulo de um número é menor do que A, pensa num 2 qualquer. Quando o módulo é menor do que 2. Então, isso aí é uma região, gente. Eu vou provar para vocês. Ó. Eleva os dois lados ao quadrado e, na prática, isso aqui representa uma parábola. Ou seja, de A até menos A. Quando você fala assim, o módulo de um número é menor do que A, é porque essa resposta vai estar aqui dentro. Ó. Você tá pegando uma função do segundo grau, é uma parábola com concavidade para cima, e eu estou pegando a parte negativa dela. Qual que é a parte negativa dela? É essa aqui, ó, que ficou vermelhinho, ó. É isso aqui. Essa é a parte negativa. Então, quando você tem aqui, ó, que um módulo de um número é menor do que 2, como eu falei, ele é uma região aqui, ó. Isso aqui, o módulo dele é menor do que 2, menor do que 2. Todos os que estão aqui é menor do que 2. Um valor aqui, já o módulo é maior do que 2. Um valor aqui, o módulo é maior do que 2. Então, quando você quer descobrir que um módulo de um número é menor que um módulo de um valor, de uma variável é menor do que um número, ele está pedindo essa região interna dessa parábola. Mesma situação vale aqui para fora, ó.
Só que agora é o maior. Quando é que o módulo é maior do que um número? Hã? Então eu quero pensar que é justamente o contrário disso. Ó. Se eu falo que o módulo de x é maior do que 2, então eu estou querendo aqui ó, 3, 4, 5, 6, mas eu também posso pegar menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e por aí vai. É que o módulo dele é maior do que 2. Então, isso corresponde a uma parábola. Quando você nota que a parábola, o resultado da função do segundo grau é maior do que zero, então eu estou vendo quando é que essa função é positiva. Ou seja, ela está desse lado e aqui, ó, é onde a parábola é positiva. Então tá aí, pai mais e mais bonitinho, bonito, lindo. Agora sim a função modular. Uma função, a gente sabe que associa um número real ao módulo. Então, basicamente é isso. Vocês estão vendo que é uma função definida por duas sentenças. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Quando a gente começa a estruturar isso, gente, olha que legal, ó. Isso é a função positiva, mas eu só vou pegar ela do x para frente, ou seja, do zero para frente. E essa outra, a segunda função, ela corresponde a menos x. Lembra dessas funções? Ó? Só que ela vale para a esquerda do zero. Ou seja, quando a gente apaga os tracejados e faz aqui ficar tudo verdinho, bonito, olha que legal isso aqui, gente. Isso é a função modular. É a escrita dela e isso aqui é o gráfico dela. Uma outra forma muito legal de entender a função modular é você pensar em uma reflexão. Então, olha que legal, a gente conhece essa reta aqui, que é y igual a x. Só que, como a estrutura do módulo é dizer que a resposta é um número positivo, eu não poderia ter essa reta aqui para baixo. Então, é como se houvesse uma reflexão aqui, ó, nesse ponto, e ela voltasse. Ou seja, eu vou representar isso com um giro aqui, ó, um giro da função. Tá vendo? Ó? Pronto. Eu girei ela aqui para cima. Vocês estão vendo que é como se fosse uma reflexão mesmo no ponto zero? E isso aqui também é legal. Há duas formas de entender o gráfico da função modular, beleza? Esses verdinhos aqui. Então, guarda esse V de Vitória. Esse Vzinho aí é o gráfico básico da função modular. Agora, vamos partir para a destruição. Ó. Construa os seguintes gráficos das funções modulares. Esse aqui é uma função modular. Agora, eu quero que vocês notem a natureza dela aqui dentro. Ó. X menos 1. Tem várias formas da gente analisar isso. Ó. A função modular ela vai se separar a partir do 1. Por que o 1? Eu quero que vocês notem que é o valor que você substitui aqui que faz isso aqui dar zero. Guarda isso aí, cara, isso é importante. O valor que você substitui no x que faz essa função dar zero. Então, basicamente, ó, o 1 ele vai ser o nosso limite. Do 1 para a direita, eu mantenho a função. Tá vendo? Ó? Lembra da função do módulo? Você mantém ela. E do 1 para trás, eu preciso trocar o sinal da função. O que é trocar o sinal da função? O x vai ficar negativo e o 1 vai ficar positivo. Ou seja, quando eu construir esses gráficos, vocês estão vendo aqui que o verde, ó, quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 1. E quando o y é igual a 0, o x é igual a 1. Repito, a gente já fez isso outras vezes. Ó. 0 é igual a x menos 1. Você joga o y, ou melhor, o 1 para cá, você tem então que x é igual a 1. Beleza? Apaga, vou apagar isso aqui, ó, que bonitão. Agora eu já tenho o gráfico da primeira função, que é de cima. Mas lembrem, gente, por favor, ela só vale do 1 para frente. E o azul, quando o x é 0, o y dá 1 positivo. E quando o y é 0, também vai dar 1 positivo. Ou seja, a função de baixo ela tem esse gráfico. Só que, para onde ela vale, a azul vale à esquerda do 1. Então, pronto. Ó. Joga para um lado, para o outro e apaga. Esse é o gráfico do módulo de x menos 1. Se a gente reparar direitinho, tem uma coisa massa aqui nessa parada. Ó. Tem uma coisa muito massa. Eu vou fazer agora, isso aqui é a função módulo, tá bom? Isso é a função módulo, módulo de x, ó. É aquela que a gente viu no outro slide. Agora eu quero que vocês reparem que o que aconteceu aqui, ó. Esse módulo, ao invés de trabalhar no zero,
Esse é o módulo original, ele está no 0. Agora o outro ele vai para o 1. Então é como se eu pensasse, opa, que número que eu substituo pelo x que faz isso aqui dar 0? É o x igual a 1. Então, isso é uma translação, é como se o gráfico ele desse uma escapadinha do 0 e fosse até o 1. É basicamente isso aqui, ó. Passar o vértice, tá? Essa pontinha aqui que a gente conhecia, que estava no 0, ele vai passar para o 1. Então é isso, ó. Então fica fácil, gente. Se você pensar graficamente falando, você vai olhar aqui qual é o número que zera aqui dentro, é onde o módulo vai dançar no eixo x. Tá? Reparem que esse número está dentro do módulo. E isso vai fazer diferença. Eu vou mostrar isso no segundo exemplo. Tá bom? Na letra B. Então, olha para essa paradinha. O 1 agora está fora do módulo. Então, o que isso interfere? Eu vou manter o x mais 1 se o x for positivo. E vai ficar menos x mais 1 se o x for negativo. Vocês estão vendo que eu já separei em duas funções? Como é que a gente faz o gráfico? Esse 1 e 1 é o mais legal, a gente já fez várias vezes, né? Quando x é 0, zero aqui vai dar 1. E quando você zera o y, ó, de novo, ó, quando você zera o y, o 1 vai passar negativo. Então você tem que x é menos 1. Pronto, já estava aqui. Mas eu estou explicando para não falar, o professor fez um negócio e fez uma mágica. E não é mágica, é matemática. Olha que bonitinho. Agora, outra função. Quando x é 0, ele também vai dar 1. E quando y é 0, faz aqui, ó, y é 0, para não dizer que eu estou trapaceando. Ó. Agora eu vou jogar o x para o outro lado. Ó. Ele vem positivo. Então dá 1 positivo. A função azul, então, ela vai descer aqui. Ó. Ela vai fazer, olha que bonito. Pensa comigo agora. O azul é a esquerda. Esse aqui é a esquerda. E o verde à direita. E eu vou apagar as duas. Vocês estão vendo que isso aqui é igualzinho o gráfico da função modular. Só que o que ele fez? Ó, ele subiu uma unidade. Cara, que legal isso aí. A gente pode fazer isso abreviado, né, gente? Se você entender que o 0 está aqui, só que a resposta do módulo vai subir uma unidade, tá vendo? Quando o valor está dentro do módulo, você dança o gráfico no eixo X. Cara, isso é muito legal. Quando o valor está fora do módulo, você sobe ou você desce, porque você está transladando o gráfico no eixo Y. Então, pensa comigo. Isso aqui é o que mesmo? Isso é o gráfico do módulo de X. Guarda o Vzinho da vitória, lembra? Ele passa no 0. Agora eu vou subir ele em uma unidade. Ó. Olha que legal. Vai subir uma unidade. Ó. É igualzinho o gráfico do módulo, só que ele subiu uma unidade. Não é bonito? Não é bonito? Tem mais um exemplo. Agora o nível de periculosidade aumentou. Não aumentou não, gente. Vamos devagarzinho. Isso aqui dentro tem duas características. Beleza? Se ele é positivo, você mantém o que está lá. E se o valor que você vai pensar ali dentro é negativo, você precisa trocar. Que valor é esse? Pensa comigo, o que eu jogo aqui no x que faz isso aqui dar 0? Não é 1? Então, vamos lá. Do 1 para frente, você mantém o módulo, a parte positiva. E do 1 para trás, você troca o sinal desse carinha aqui. Opa, dá para fazer operações aqui? Não dá, professor? Claro que dá. X mais x vai dar 2x. E menos 1 com 1 vai morrer. E menos x com x vai zerar. E 1 mais 1 vai dar 2. Então, não é um gráfico tão bizonho. Olha que bonitinho. É um gráfico que ele é 2x, é a função 2x se o x for positivo. E ele é 2 se o x for positivo, não, maior do que 1, né? E é 2 se menor que 1. Vamos fazer o gráfico. Olha que legal. Você sabe que o ponto da discórdia é o 1. Repito, é o que faz zerar aqui, ó. Que número você põe no x que vai dar 0 aqui? Não é 1? Então, ele é o ponto da discórdia. Do 1 para cá, eu tenho que fazer uma coisa, do 1 para lá, outra. Ó. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 2. Então, o gráfico de cima é isso. O de baixo é uma função constante. Então, você vai pegar o 2 e vai mandar o x para cá. O azulzinho vale para a esquerda. Não é isso que ele está dizendo aqui, ó, do 1. E o verdinho vale para a direita. Então, apaga. Fechou. Não é tão difícil quanto parece, né? Bonitão. E agora, para fechar essa primeira parte, a gente tem uma
um nível de periculosidade um pouquinho maior. Olha que coisa doidinha. Mas, cara, isso aqui vale a pena você lembrar da segunda ideia do módulo, aquele da reflexão. Então, o que, que eu vou fazer? Você constrói o gráfico da função do segundo grau como se não existisse o módulo, tá? Então, tá aqui, ó, vou fazer x igual a zero para saber as raízes. Coloquei o x em evidência. Quando não tem a letra C, eu prefiro fazer isso aqui. E aí, o que, que você faz? Diz que ou o primeiro é zero, ou pensa que número que você põe no x aqui que faz zerar aqui, não é 4? Então, 0 e 4 são as duas raízes. Aí você vai e faz o gráfico. Ó. 0, 4 e a parábola está aqui. Beleza? Só para terminar, então, de fazer uma parábola bonita, linda, a gente precisa saber onde está o vértice. Então, eu fiz aqui rapidinho uma ideia que o vértice, como a parábola é simétrica, vocês podem fazer isso, tá, gente? Não é trapaça, não. Isso não é mágica. É matemática. Pega metade do caminho aqui, ó. E depois você substitui esse 2 aqui na função, para você saber o que, que acontece. Então, faz aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 8 vai dar menos 4. Então, o vértice está aqui. Agora, para a gente fazer o módulo, eu vou fazer o seguinte, ó. Tudo isso que foi negativo, eu vou rebater ele aqui para cima. O que quer dizer rebater, professor? Oh, meu Deus do céu! É simples, simples, simples. Você vai pegar esse menos 4 que está aqui, você vai fazer um ponto simétrico a ele, ó. Tá? Eu tenho que jogar ele para o lado positivo do gráfico. É isso que está dizendo aqui. Ou é uma outra interpretação do módulo. Então, essa parte da parábola que chegaria aqui, ela vai voltar aqui, ela vai fazer isso, ó. É como se eu rebatesse, espelhasse o que está aí embaixo, porque ele não pode ser negativo. Então a gente vê que até o 0 mantém, do 0 até o 4 eu precisei inverter, e do 4 para frente eu mantive, porque ele já era positivo. Aí você apaga esse bicho feio aqui de baixo, né? E aí, olha que gráfico! Uhul! Parece um bichinho fazendo uma mãozinha. Cara, é muito legal a ideia do módulo. Não é tão difícil quanto parece, tá bom? Mas tem que praticar, né, moçada? Tem que praticar. Então, moçada, estamos prontos para as equações modulares. Estamos prontos, vamos lá detonar. Resolver equações modulares é só usar as propriedades que a gente já falou anteriormente. Tá? Então, olha aqui. Ó. Quando você olha para isso, você já imagina, opa, o professor falou antes que quando você quer calcular o x e ele está dentro do módulo, tem duas possibilidades. É isso. Ó. Eu vou fechar aqui esse quadradinho. Eu quero que vocês pensem, qual é o módulo de que número dá 4? O módulo de que número dá 4? Aí você, ô, sei, professor, pegadinha, seu danadinho. Ou é 4 positivo ou é 4 negativo. Então você imagina, opa, tem duas respostas aqui. Você vai fazer então isso aqui, ó. Você vai pegar esse retângulozinho, né, quadradinho, né, e vai dizer que ele é 4, ou o retângulozinho é menos 4. Ou seja, quem quer o retângulozinho mesmo é 3x menos 1. Você vai fazer duas vezes, ó. É só resolver, gente, agora, ó. Menos 1 joga para cá, vai dar 4 mais 1, vai dar 5, e depois o 3 que está multiplicando passa dividindo. Menos 1 joga para cá, vai dar mais 1, menos 4 mais 1 vai dar menos 3, 3 dividido por menos 3 dá 1. Então, existem essas duas possibilidades de resposta. Eu preciso falar para vocês que, na prática, a gente testa como se fosse um algoritmo, né? Mas aqui não tem erro. Ó. Quando aqui fora só tem um número, ou ele é positivo ou ele é negativo, tá? Mas vamos ver nos outros exemplos que precisa fazer uma checagem, digamos assim, tá bom? Mas é só isso, ó. Tem duas respostas, tá bom? Fica esperto. Aqui, vamos pensar o seguinte, ó. De novo, o que está aqui dentro é esse valor ou é esse valor negativo? O que é esse valor negativo? É você trocar o sinal daqui e trocar o sinal daqui. Cara, é isso, ó. Ou é esse ou é essa a resposta. Então resolve aqui, ó. O x vem para cá, ele vem negativo. O 3 vai para cá, ele vem negativo. 2x menos x dá x e 2 menos 3 dá menos 1. E do outro lado, joga o x para cá, ele vem positivo. E joga o 3 para cá, ele vem negativo. Você tem então que 3x é menos 5 e que x vai ser menos 5 sobre 3, tá? Quem está multiplicando passa dividindo, escorrega, lá vai 1. Agora, olha só, gente. Se você fizer 2 vezes menos 1 mais 3, ele vai ser igual a menos 1 mais 2? O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo isso aqui, ó. 2 menos 1 vai dar menos 2, mais 3,
e menos 1 mais 2 vai dar 1. Isso é verdade, né? É verdade que o módulo de 1 é 1. E quando você fizer o 5, 2 vezes menos 5 sobre 3 mais 3 é igual a menos 5 sobre 3 mais 2. Eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo o original. Estão vendo que eu não estou separando em positivo e negativo. Eu quero saber se eu colocar o x aqui dentro vai dar certo o bagulho. Aqui eu tenho 10 em cima. Menos 10. Aqui é 5. Tá? Aqui está em módulo, hein, gente? Aí você faz 3 vezes 2, 6. 6 menos 5 vai dar 1. 1 terço. 3 vezes 5, ou melhor, 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 menos 10 vai dar menos 1 terço. É verdade que o módulo de menos 1 terço é 1 terço? É verdade. Então, a solução são essas duas respostas. Ah, professor, eu tenho que fazer isso sempre? Não, ó. Só quando tiver uma variável aqui fora também. Porque pode ser que não tenha resposta esse módulo. Se essa igualdade não for verdadeira, ele não vale como resposta. Beleza? Tem que fazer essa conferência se tiver um x lá fora. Aqui, mantenho o valor, troco o valor do x. Aqui, jogo o x para cá, vai ser menos 3x, que é menos 5x, vai ser 5 sobre 3. Joga o x para cá, ele vem positivo, você vai ter então que menos x é menos 5, x é igual a 5. Precisa conferir, hein, gente? Ó, menos módulo de 2 vezes 5 mais 5 é igual a 5? É, né? Porque aqui eu vou ter menos 2 mais 5, que é igual a 5. E a gente conclui que o módulo de menos 5 é 5. E no primeiro caso, eu vou ter que menos 2 vezes 5 terços mais 5 é igual a 5 terços. Aí você faz, ó, aqui é 10, tá bom? Menos 10 terços mais 5. Está em módulo. 3 vezes 5, 15. 15 menos 10, 5. Então, é verdade que o módulo de 5 terços é 5 terços? É verdade. Então, essas duas respostas são válidas. Beleza? Ah, meu Deus do céu, lá vem. Aqui, mesma coisa. Não tem o que fazer, ó. Mantém o sinal. Eu gosto de fazer do que está fora. Tem gente que troca o sinal do que está aqui dentro. Eu prefiro pensar que o que está aqui ou é 3 ou é menos 3. Certo? Está dentro do módulo. Então, vamos lá, ó. Tenho que fazer aqui, ó. Vai lá, joga todo mundo para um lado só. Eu tenho que x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a 0. E aí você diz que a soma e produto. Eu usei a soma e produto para não fazer Bhaskara. A soma das duas raízes tem que dar esse aqui com sinal trocado, que dá 2. E o produto das duas raízes tem que dar esse aqui, que é menos 8. Tá? A regra é menos b sobre a e c sobre a. Tá bom? Olha lá no vídeo da função do segundo grau que eu faço isso aí com mais detalhe. Quando tem uma aqui na frente, gente, é show de bola. Pensa comigo, eu gosto de fazer primeiro a multiplicação. Aí eu já resolvo tudo com a multiplicação. 4 vezes 2 dá 8. Mas 4 mais 2 vai dar 6 e não 2. Então tem que ser 1 com sinal trocado. Então eu faria 4 menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8 e 4 menos 2 dá 2 positivo. Então já achei a resposta para essa primeira. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com sinal de menos 3 aqui. Joga tudo para um lado só. Ixi, vai dar menos 2. Aí, quando você vem fazer aqui, ó, 2, a soma das duas raízes, eu quero achar dois quadradinhos, que a soma dá 2 positivo e que a multiplicação dá 2 negativo. E aí, como é que você acha? 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Só que 1 com menos 2 vai dar um positivo. Estão vendo que vocês não vão achar uma resposta para cá? Isso aqui não vale, tá? Não vale. Então, a gente vai guardar só essas duas respostas. Se você fizer o delta aqui, ó, só para vocês verem, por que isso aqui não deu certo? Porque o delta vai dar um número negativo, ó. B ao quadrado menos 4ac, o delta vai dar 16, então não tem raízes aqui. A resposta do módulo, então, são só esses dois camaradinhas. X pertence aos reais, tá que x é 4 ou x é menos 2. Para encerrar, então, nosso vídeo sobre módulo e inequações modulares. As inequações modulares, elas usam aquele negocinho do menor igual, maior igual que eu falei para vocês anteriormente.
Então, tem só que ter um cuidadinho lá, nós vamos resolver uns exemplos para vocês verem. Se vocês lembrarem do esquema, quando é que o módulo de um número é menor do que 4? Pensa comigo, ó. Aqui está o 0, aqui está o 4. E aqui está o menos 4. Vocês estão vendo que eu vou fazer 4 e menos 4 e vou pegar tudo que está aqui dentro. É quando o módulo é menor. Lembra que o módulo é um tamanho até o 0. Então, qualquer número, ó, 3 vai dar certo, 2 vai dar certo, menos 1, menos 2, menos 3, qualquer número que está aqui vai dizer que é verdadeira essa parada. Então, vamos lá. Você vai fazer assim, ó. Ou você pega esse primeiro aqui e faz com a... resolve a primeira parte, tá vendo? É isso que é uma equação que aparece com 3 sentenças, tá bom? E depois você faz o outro, ó. Então, joga o x para cá, joga o 4 para cá, x vem negativo, 4 vem positivo. Tem que lembrar de multiplicar por menos 1 isso aqui, por favor, pelo amor de Deus. E quando você faz isso, a desigualdade muda de sinal. Ela vem para maior que menos 3. E você vai fazer agora a outra parte, ó, daqui para trás, ó. Então, x menos 1 é menor que 4, você joga o 1 para cá e vai dar x menor do que 5. Ou seja, o número que vai fazer isso aqui ser verdade é maior do que 3 e menor do que 5. Entre aspas, entre menos 3 e 5. É isso, ó. Tem outra forma, eu vou fazer bem rapidão aqui, para não tomar tanto tempo. Olha só, você pode fazer os dois juntos. A sacada é você deixar o x sozinho aqui. Estão vendo esse 1 negativo? Se eu somar 1 aqui, não vai dar 0 aqui? Só que eu preciso somar 1 aqui também e eu preciso somar 1 aqui também, né, gente? Então, você faz isso, ó. Soma 1, soma 1, soma 1. Ah, safadinho. Quando você soma 1 aqui, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Aqui vai dar 0. E 4 mais 1 dá 5. Respondeu do mesmo jeito. Não é legal? É bonito, lindo, gente. É muito legal. Mas tem que praticar. Vamos lá, que tem mais exemplo. Agora o nível de periculosidade é maior. A regra que eu estou usando é aqui de baixo, ó. Então ele vai ficar x maior, né? X menor que menos a. Vocês estão vendo que eu vou pegar o que está aqui e vou trocar o sinal. Vou fazer uma hora igual, outra hora trocar o sinal de todo mundo. Então você faz aqui, ó, de boa. Ó. Mantém o sinal, tá vendo? Todo mundo, se tirar o módulo, acerta metade da questão. Mas é isso. Jogo 2x para o outro lado, ele vem positivo. Jogo 1 para cá, ele vem negativo. Que 3x é maior do que 6. X é maior do que 6. X maior do que 2. Mantenha essa resposta. Agora a gente vai fazer assim, ó. Tá? Aqui, ó. Eu peguei o que está ali, troquei o sinal de todo mundo. E quando você troca o sinal desse cara aqui, você inverte a posição. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Do mesmo jeito, joga o x para o outro lado, ele vem negativo, 2x, o 1 para cá vem negativo. Você tem que menos x é menos 8, multiplica por menos 1, lembra que ele vai trocar de lado de novo, x maior do que 8. Aqui a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, eu vou ter que juntar as respostas. Do 2 para frente, não é assim que a gente faz? Do 8 para frente, e eu preciso juntar as duas. Ou seja, o que, que aparece aqui e aqui? Qual a minhoquinha que aparece nas duas aqui? É do 8 para frente. Então, a nossa resposta vai ser que x é maior ou igual a 8. Não é legal? Tem que praticar, gente. Quando é inequação, precisa fazer essa minhoquinha, porque as duas respostas têm que estar juntas. Beleza? Para encerrar, então, vem essa danada da equação do segundo grau. Mas, de novo, ó, você vai fazer o que está aqui. Ó, tá? Você vai replicar isso aqui. Se 2 é menor do que 2, você tem então que é entre 2 e menos 2. Vocês estão vendo que é maior do que x maior do que menos 2 e x menor do que 2. Ou seja, você vai tirar o módulo, vai fazer isso aqui, joga o 2 para lá, ele vem menos 6. Vamos fazer soma e produto de novo? A soma tem que dar 1 positivo, ó, porque é esse aqui com sinal trocado, beleza? E a multiplicação tem que dar 6, negativo, mantém o sinal, tá? Aqui, dois números que multiplica dá 6, seria 3 e 2. Mais 3 mais 2 dá 5. Então, um deles tem que ser negativo. Então, você faz 3 e menos 2 dá 6, e 3 somado com menos 2 dá 1 positivo. E já achei, então, a primeira resposta. Ó. Como ele quer menor do que 0, seria a parte que está aqui dentro, tá bom? Lembra que isso aqui é uma parábola, ela vai passar no 2 e no 3, e a parte negativa é isso que está aqui embaixo. Legal? Agora a gente vai fazer a outra parte, ó. O que eu fiz? Lembra da regra, tá aqui, ó. Eu não estou inventando, ó.
tá? Eu não estou inventando. A parte negativa, tá vendo? É como se eu fizesse essa aqui agora, ó. Tá? Joga o menos 2 e põe ele para o lado, ou inverte o sinal. Se você estivesse fazendo isso aqui, tivesse ficado maior do que menos 2, também estaria certo, tá bom? Mas vamos lá, eu quero manter o que eu escrevi aqui em cima. Joga todo mundo para um lado só. O x vem negativo, esse outro x vai positivo e o 4 vem positivo. Vamos multiplicar logo por menos 1 e esse cara aqui vai trocar de lado, tá bom? Esse aqui vai trocar de lado. Então tá aqui, ó, menos x, 4 mais 2 vai dar 2 positivo, ficou menos 2. Então vamos pensar aqui comigo, ó. 1, aqui bonitinho, a soma deles vai dar 1, a soma das raízes e o produto vai dar menos 2. Então pensa comigo, 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. Então 1 negativo, quem que era? Seria o 1. Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 2 menos 1 dá 1. Então, gente, ó, nós temos agora que essa parábola, eu vou pegar a parte positiva dela. Então, a parte positiva dela ficou do 2 para trás. Lembra da parábola, ó. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai passar no menos 1 e no 2. E eu quero a parte positiva dela, que é daqui para cá e daqui para cá. Certo? Então, é o que está escrito aqui, ó. A parte positiva da parábola é do 2 para frente e do menos 1 para trás. Dessa parábola aqui, tá bom? Ó, dessa aqui. Agora eu vou juntar essa com a outra resposta. Eita, vai ficar feio para diabo, mas olha com carinho aqui, ó. Onde é que aparece minhoquinha nos dois lugares? Vocês estão vendo que nesse trecho aqui tem minhoquinha, que aparece azul e verde, e do 2 até o 3 tem minhoquinha também azul e verde. Eu tenho que pegar as coincidências das duas respostas, ou seja, é esse pedaço e esse. Então a gente escreve geralmente assim, ó. A resposta é uma união de dois setores, ó, entre menos 2 e menos 1 e de 2 até 3. Tá bom? Ficou esquisitinho aqui a parada, mas é isso, gente boa. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do módulo. Divirtam-se, façam bastante exercício, que o negócio não é bizonhento. Fiquem com Deus e até a próxima.